Bom, bom dia a todos aí. Como a Bruna disse, vou falar um pouquinho dos produtos da Spray System que basicamente são aplicados aí na indústria de papel, né? Então, quer dizer, a pulverização bem aplicada, bem dimensionada, gerando benefícios ao resultado final do processo de fabricação e de equipamentos, né, na indústria de papel e celulose, né? Então, vamos para o slide aí, uma breve apresentação da Spray, né? Quer dizer, a maioria de vocês aí já devem conhecer a Spray, é uma empresa com 85 anos no mercado, estamos há 40 anos no Brasil, estamos na fábrica, hoje atualmente a fábrica é em São Bernardo, quer dizer, já foi em Diadema no passado, né? Tem várias fábricas aí pelo mundo, mais de 100 escritórios, bastante aplicações, né, uma diversificação muito grande em vários segmentos, né, desde, eu costumo dizer, de alimentos à siderurgia, e onde o foco hoje, na verdade, vai ser o de papel e celulose, né? É uma empresa certificada desde 9001, 14001, né? Então aqui a gente é a matriz dos Estados Unidos, né, em Illinois, como sede, né? E a Autojet é uma divisão responsável aí pelo aquilo que vai além do bico, né? Que seriam os manifolds, que são os chuveiros, que é um assunto que a gente vai, o nosso foco, né, principal aí, os chuveiros, a Tijet, que é a divisão de agrícola, né? A Pato Sans e a Fluidier foram empresas adquiridas pelo grupo, pertence ao grupo. A Pato Sans é mais direcionada aí a fornecimento de equipamentos de forma comodato para sanitizantes, né, para fabricação de sanitizantes, para limpezas de uma forma geral. E a Fluidier é um braço aí da indústria farmacêutica, onde a gente tem produtos para fazer revestimento de comprimidos, esses tipo de coisas assim, né? Aqui é uma imagem ilustrativa aí dos bicos que já, com certeza, muitos de vocês já viram aí, e os quais bicos e chuveiros e sistemas que a gente vai falar hoje aí ao longo dessa apresentação. Então, inicialmente, tudo começa com o bico, né? Quer dizer, e um bico ele é um produto que tem as suas características, quer dizer, o que um bico possui, né? Ele para a sua formação do jato. Então, quer dizer, são aspectos que devem ser considerados no seu dimensionamento, na sua especificação, né? Como vazão, a gente vai falar um pouco de cada um desses aí ao decorrer. Mas nós temos vazão, ângulo do jato, a cobertura de cada bico, a distribuição, que é um assunto que gera aí o que a gente chama de CV do bico, que é o coeficiente de variação dessa distribuição. Nós temos uma imagem do lado que dá uma breve demonstração disso, quer dizer, um bico com uma boa distribuição, um bico novo, ele tem que ter esse perfil de jato para ele ter uma boa, né, ele não pode ficar carregando em uns determinados pontos, mas eu vou falar um pouco mais desse CV, inclusive do CV dos chuveiros, né? Impacto também é uma coisa que vamos discutir em algumas aplicações, ele é necessário, tamanho de gota, passagem livre, sempre que possível você objetivar sempre ter uma passagem livre, ter um bico que permita isso, e tudo isso são características que interferem na pulverização, né? Que além dessas características do bico, depende ainda das características do produto, né? Do fluido que está sendo pulverizado, viscosidade, densidade. Aí a gente faz um comparativo para o chuveiro, que inclusive é o foco, como eu disse, aí da nossa apresentação, porque é um produto utilizado em grande escala na indústria de papel, né? Então, assim como o bico, ele também tem características que devem ser obedecidas, né? Por exemplo, um chuveiro possui
bicos, como eu disse, com aquelas características, né, quer dizer, bicos bem dimensionados, levando em conta as suas características. Então é o primeiro passo, a gente tem que ter um bico bom para ter o resultado de um chuveiro bom, né. Overlap é um assunto que a gente vai falar um pouco. O que seria o overlap? Ele é a não interferência entre a pulverização de um bico ou mais bicos, quer dizer, quando você pega um bico que tem lá um certo CV, a distribuição dele, né, e monta um chuveiro, você tem que levar em conta essa sobreposição, que é o quanto você deixa um bico interseccionar no outro para você ter uma distribuição homogênea, né? E isso leva ao coeficiente de variação que eu comentei, que nós temos o coeficiente de variação do bico e vamos depender também do coeficiente de variação do chuveiro. Então, por isso que é importante que um bico por si só já tenha o seu CV, a sua distribuição de forma homogênea, para quando você montar num tubo dispersor, que é o chuveiro, você tenha um padrão um padrão de distribuição bom, além do bico, e sim também do chuveiro, quer dizer, e para isso você depende de alguns fatores, que é a altura do jato, onde você vai posicionar esse chuveiro na máquina, em função do objetivo da sua aplicação, espaçamento entre bicos, área de cobertura, quer dizer, isso vai definir a quantidade de bicos que você vai ter no chuveiro, né? Então isso é muito importante. Então eu vou falar um pouquinho sobre o CV. Então aqui a gente tem, do lado esquerdo, uma imagem que mostra, por exemplo, um gráficozinho, né, que mostra para a gente que você tem um CV num nível bom, um percentual de distribuição, um coeficiente de variação aplicável aí, né. Aqui mostra, por exemplo, que, nosso laboratório, ele possui uma mesa de distribuição que é composta por tubos de ensaio, né, que vão captar, na verdade, a vazão do chuveiro, né, quer dizer, os jatos desse chuveiro, nesses tubos de ensaio, formando aí um desenho que mostra que vai, através dessa captação desses volumes por tubo de ensaio, a gente vai gerar esses gráficos e vai transformar isso num percentual, dizendo se esse CV está adequado ou não. Como aqui do lado direito, a gente já teria um chuveiro, por exemplo, com um CV inadequado, né? Aqui embaixo a gente mostra, por exemplo, uma pulverização com um bico novo, né, com uma ponta de pulverização nova, e obviamente, lembrando, não só a ponta de pulverização nova, mas com o seu CV adequado, né, o CV dela bom, e com um chuveiro bem dimensionado, você tem um CV aí na ordem de 6%. E isso é um bom número para uma distribuição. Então, de 6 a 10% são um CV admissível para aplicações aí onde requerem uma boa distribuição, que a gente vai falar em algumas aplicações na indústria, como lubrificação de uma raspa, enfim, um rolo, né, um cilindro. E aí depois nós temos uma ponta desgastada, por exemplo, ela já vai para um CV de 35%, quer dizer, então você percebe que naturalmente no jato, já que ele começa a concentrar, por exemplo, no meio ou nas laterais, perde a distribuição do bico. E obviamente, de novo, tem que, além das características do bico, o chuveiro tem que estar bem dimensionado, porque um chuveiro mal dimensionado também pode interferir nesse CV que vai ficando mais elevado aí na ordem de 35. E um outro exemplo é uma ponta danificada, não só desgastada, mas como de fato danificada, né, um orifício totalmente irregular, ou também, volto a dizer, um mau projeto pode gerar um CV aí, por exemplo, de 57%, que isso forma esses picos e vales, né? Então você não tem uma distribuição interessante para a maioria das aplicações, né? E aí a gente entra basicamente nos tipos de chuveiro, né? Então aqui nós temos inicialmente um chuveiro sem escova, que mostra, é utilizado um bico que fica embutido praticamente ao chuveiro, é um bico que a gente conhece como, muitas pessoas conhecem como chapinha, né, o shower jet, a verdade da Spray System. Ele
ele é embutido, ele tem um nose base, uma peça soldada ao manifold, que faz com que a altura dessa montagem seja baixa. Então, na máquina de papel isso a gente vai ver ao longo da apresentação, mas é uma coisa que acontece bastante. Às vezes você tem problema de altura para montagem no chuveiro, para ter a formação do jato. Então, chuveiros que contemplam essa condição, de ser um bico, aí, como diz aqui, acoplado, quer dizer, embutido ao chuveiro, a gente ganha espaço com isso. Então, é bastante usual aí no segmento esse tipo de chuveiro. O chuveiro com escova, né, que pode ser manual ou automático, quer dizer, ele tem um mecanismo de limpeza. Aqui é interessante explicar esse princípio de funcionamento desse chuveiro. Então, aqui a gente tem o chuveiro com escova. O que acontece? Você tem o fluxo, a alimentação de água desse chuveiro entrando aqui pelo lado direito, né, o lado oposto, que seria o lado de acionamento, né, da máquina, assim, a gente pode dizer dessa forma, e aí você tem essa alimentação formando os jatos aqui. E desse lado, o lado comando, você vai ter a válvula, um volante e uma válvula. Então esse volante, essa válvula, eles internamente ao chuveiro, você tem uma barra sextavada que suporta cerdas, escovas, né, que são estrategicamente posicionadas ao longo do chuveiro para que não interfiram na pulverização do jato no momento em que ele está em funcionamento. Ele, através do movimento que você dá a esse volante, você com essa cerda, com essa escova, você passa na região do bico, que é o que eu comentei anteriormente, é um shower jet, ele é uma chapinha que tem um desenho, que internamente ele passa da linha de tangência do tubo. Com isso, essa escova desobstrui um possível entupimento, por exemplo, né? Então, quer dizer, o chuveiro está em operação, o operador identificou um problema de entupimento ou de tempo em tempo, ele vai realizar esse procedimento. Ele gira essa escova, no momento em que ele está girando esse volante, ele gira essa escova e está desobstruindo. Aí o fluxo de água que está vindo daqui, de lá para cá, né, ele vai empurrar esse eventual particulado que foi removido através da escova do bico para esse ponto de descarte. E aí você libera essas partículas. Isso trabalha alguns segundos dessa forma, aí você volta a girar o volante no sentido horário, aí você começa a fechar novamente um disco interno de uma válvula e aí você impede o descarte e o chuveiro volta em condição de operação. Né? E como eu disse, essas escovas elas são, no momento da fabricação, soldadas de tal forma que não interfiram aí na formação do jato. E o chuveiro com escova nada mais é o mesmo chuveiro, porém adicionado a um mecanismo automático de giro aí, né? Então você tem um autorredutor, um motorzinho aqui, uma redução e um painel que controla essa atuação aí, que pode ser definido de várias formas. Você programa para algumas vezes ao dia, a cada uma hora, você parametriza em função aí da necessidade que for necessário, vamos dizer assim, no dia a dia, identificou-se né, essa necessidade. Aí nós temos aqui ainda, continuando os tipos de chuveiros, né? Nós temos o chuveiro encamisado, que seria um tubo externo envolvendo um tubo interno, que é onde está montado os bicos. Então nós temos uma imagem ilustrativa aí, né? Esse chuveiro, basicamente, ele tem dois objetivos, vamos dizer assim, seria proteger o bico, né, contra as névoas formadas naturalmente aí na região de uma máquina de papel, né, que você tem um ambiente bem com uma polpa, essa fibra, né, no ambiente, né, então eles tendem a depositar na região do bico, então isso não seria interessante. Então isso é uma forma de você proteger o bico, deixando só o jato saindo aqui para pulverização, né? E um segundo benefício seria também o fato, principalmente vocês percebem aqui que tem uma flange, né? Então você pode, essa camisa ficar no local da aplicação, presa através dos mancais, né, dos suportes que existem, e você pode sacar só a parte interna do chuveiro, tornando isso bem mais rápido para fazer uma limpeza, uma substituição de bicos, né. Aí nós temos os chuveiros oscilantes, bastante aplicado aí para lavagem de telas, a gente vai falar mais adiante, mas basicamente ele é também um equipamento bem completo, onde você tem um sem fim que vai promover a oscilação
oscilação desse chuveiro, né, preso através de mancais deslizantes e um painel onde te vai permitir, você tem chuveiros mais simples, chuveiros mais completos, vamos dizer assim, onde permite você variar a velocidade em função da variação da velocidade da máquina, parametrizações, você pode mexer em curso de oscilação, a velocidade da oscilação, como eu disse, é um chuveiro bem completo, né? Aí nós temos onde estão os bicos aí, chuveiros e sistemas da Spray, né, na indústria de papel. Então aqui mostra um fluxo aí de bicos na produção de celulose e papel, que basicamente vai ser pode ser desde a colheita até, por exemplo, transportador de toras, produção de cavacos, cozinhamento, branqueamento, a fabricação de papel propriamente dito, que é onde a gente, na verdade, vai focar mais hoje aqui, né? O setor de conversão, gerando o produto final aí, né? Pelos papéis, em função dos tipos de papéis produzidos, né? São embalagens, o tixo, uma série de coisas. Então a gente entra agora, como eu disse, é onde a gente vai focar mais hoje, na seção de formação já, quer dizer, na máquina, né? Então aqui na seção de formação a gente tem indicado através desse esquema, né, os principais pontos onde você tem os chuveiros localizados aí, né? Então a gente tem a caixa de entrada, onde você tem basicamente bicos que lavam a superfície interna dessas caixas, né, quer dizer, objetivando a redução o acúmulo de fibras nas paredes da caixa, né? Isso é uma aplicação para os bicos lavadores. Normalmente hoje as caixas são fechadas, aqui vale um comentário, mas no passado aí você tinha as caixas abertas, né, onde além dessa aplicação de lavagem das paredes da caixa, você tinha uma aplicação também através de bicos de jato cone, você tinha na parte superior para fazer um abatimento de espuma que, em função da movimentação da polpa dentro da caixa ali, acabava formando essa espuma, então a gente punha bicos para fazer esse abatimento de espuma, mas hoje já não é tão comum você ter máquinas com caixa de entrada aberta, né? Aí logo em seguida nós temos os chuveiros de formação, são chuveiros aí que auxiliam, quer dizer, eles são montados nas laterais da máquina com o objetivo de corrigir a formação de papel, né? Quer dizer, as fibras estão sendo depositadas aí na, na tela, né? Então você ajuda a fazer são chuveiros, como eu disse aí, colocados nas laterais. Aí seguindo, a gente tem o pichaço, que eu vou falar mais adiante dele, na verdade, né, vou dar um pouco mais de detalhe, mas normalmente ele é colocado aqui no final da mesa plana, né, antes do papel seguir para o setor de prensagem, né, e aí a gente tem a tela, onde você tem a maioria de aplicações dos chuveiros, aí chuveiros lubrificadores, chuveiros, os de lavagem de tela, seja de baixa pressão, alta pressão, chuveiro destacador, e aí a gente vai falar de alguns casos específicos aí dessas aplicações, né? Então, quer dizer, o objetivo aí basicamente é realmente você manter novas as características de tela, feltro, né? Você tem os chuveiros aliado a limpezas mecânicas e químicas, né? Para manter as condições aí das vestimentas aí, né? Da máquina de papel, né? Então, basicamente, nós vamos ter aí, como eu disse no slide anterior, lubrificação, inundação, destacador, né? Também conhecido como destacador, a lavagem de tela, que pode ser os chuveiros fixos ou oscilante, e que normalmente os de oscilante são os de alta pressão, os jato-agulhas, aí os químicos também bastante utilizados aí. Então, iniciando pelo de lubrificação, quer dizer, o objetivo do chuveiro de lubrificação é justamente, ele é essencial, né, um chuveiro essencial para reduzir o desgaste gerado pelo atrito da tela ou do feltro, por exemplo, com caixas de vácuo,
como a gente mostra nessa imagem, com, com os raspadores, com os rolos, né? Então ele é um chuveiro para formar, para aplicar esse filme, diminuindo esse atrito. Então normalmente são chuveiros aí de pressão baixa, os jato-leque são normalmente utilizados, podendo ser chuveiros com escova ou sem escovas, aí vai depender um pouco da água que está sendo utilizada para isso, né? Aí às vezes usa uma água de reuso, uma água reciclada, aí de repente você precisa de um chuveiro com alguns artifícios para ajudar a não ter entupimento, né? Normalmente os ângulos comuns são mais utilizados, né? Não há muito uma questão de impacto, com isso você pode usar um ângulo aberto. O objetivo realmente é você ter uma boa cobertura, quer dizer, um chuveiro que aí já entra naquela questão do CV, né? Quer dizer, é um chuveiro que precisa dessa boa cobertura, vamos dizer assim, né? Aí o chuveiro de inundação, né? Quer dizer, como a gente vê na imagem, ele é localizado na parte interna, nessa imagem aqui, quer dizer, é um chuveiro localizado também conhecido até às vezes como chuveiro cunha, né? Porque justamente ele fica bem entre a tela e o rolo, né? Então aqui ele forma uma quantidade de água para expulsar, vamos dizer assim, sujeiras que ficam nessa região. E também é até destacador porque ele às vezes ocorre uma interrupção no processo de fabricação por uma quebra, algum motivo, então você abre esse chuveiro, às vezes ele é da forma intermitente, justamente para você abrir e gerar um jato aí para ajudar a destacar essa massa que estaria sendo formada na tela, e ela vai seguir como como reciclar e voltar para o processo, para voltar para a caixa de entrada, né? Aí a seguir nós temos o chuveiro de lavagem, né? Que aí é o chuveiro oscilante na maioria dos casos. Também você pode ter algumas lavagens, dependendo do ponto de aplicação. Aí você vai ter uma lavagem com chuveiro de jato leque, mas normalmente quando se fala em lavagem, você acaba caindo nos oscilantes, que é o chuveiro com jato agulha, quer dizer, com jato agulha. Então o objetivo aí é um jato sólido, onde você vai ter um alto impacto. Por que isso? Porque toda a vazão do bico, né, ele está concentrada num único ponto, quer dizer, ele formou uma agulha, quer dizer, ele formando um jato, à medida que ele vai sendo ele vai abrindo para formar um jato, ele vai perdendo impacto. Então, como você quer atingir realmente ali os orifícios da tela, você quer remover as fibras que ficam aderidas ali, então é interessante que você tenha o máximo de impacto. Só que, como resultado disso, você perde cobertura, porque você não está abrindo um leque, né? Então você tem, como mostra na imagem, essas agulhas. Então, por mais que um bico seja o mais próximo possível do outro no chuveiro, vamos dizer assim, o espaçamento entre eles, você vai ter faixas, porque é localizado. Então aí foi criado aí o chuveiro oscilante, para ele gerar um movimento, levar esse conjunto para frente e para trás, e com isso varrendo toda a superfície da tela. E aí nós temos mecanismos, vamos dizer assim, que, que você pode, vamos dizer assim, parametrizar com as condições da máquina, como eu disse lá no início. Então, em função da variação de velocidade da máquina, você vai variar essa oscilação, né? Você vai ter uma compatibilidade dessa movimentação com a produção do papel. Isso é importante para você não formar marcas ao longo da tela, né? Algumas pessoas, popularmente falando, geram esses caminhos de rato na tela, que é isso, você não está com o movimento, ou o curso da oscilação não está adequado a essa a velocidade da máquina, por exemplo, né? Então, normalmente são utilizados com alta pressão, podendo ser um chuveiro com escova ou sem escova, né? Isso acaba gerando uma alta, quer dizer, esse jato sólido, bem ali com pressão alta, acaba tendo um alto desgaste do bico, né? Por isso que existem bicos aí, basicamente, aqui a gente tem uma imagem desses bicos, né? O drill jet e o shower jet, são bicos que podem ter inserto, que eles podem ser totalmente de inox, é uma condição, pode ter inserto de cerâmica ou até mesmo rubi, para situações mais críticas, né?
O seu uso, inclusive, pode ser contínuo ou intermitente, quer dizer, você não, às vezes existem casos que eles não funcionam o tempo todo, quer dizer, funciona durante um período e depois ele é aberto, né? Então por isso que é contínuo ou intermitente. E os chuveiros químicos, vamos dizer assim, né? Então, o propósito do chuveiro químico aí é aplicar um produto, né, normalmente fornecido pelas empresas químicas aí, normalmente pressão baixa, né, quer dizer, bicos de jato leque são tipicamente utilizados, ângulos abertos, porque aqui a ideia é só você depositar essa solução aquosa, né, quer dizer, o produto químico em meio a essa solução aquosa para fazer um processo de condicionamento aí das vestimentas, como eu disse anteriormente. E aí, esses chuveiros, de uma forma geral, quer dizer, existem fatores, né, existem características que podem gerar um prejuízo na performance de cada um desses chuveiros nesses pontos de aplicação. O de lubrificação, por exemplo, você pode ter falhas na cobertura através de um CV elevado, então isso seria indesejável. Então, não é interessante. No caso da inundação, por exemplo, você pode ter bicos entupidos. Lavagem de alta pressão, isso é muito comum acontecer, você ter a quebra do jato sólido, quer dizer, o que seria isso? Seria você, através do desgaste, ter a dispersão do jato, ele deixar de ser um jato agulha, de ser um jato bem concentrado, e ele vai se dispersando. Então, à medida que isso vai acontecendo, ele vai tendendo a formar um conezinho, vamos dizer assim, com ângulo muito agudo, ele vai perdendo impacto à medida que ele faz isso, que seria provocado aí principalmente pelo desgaste, né? E aí começa a gerar uma limpeza ineficiente da tela, né? Ou do feltro, vamos dizer assim. E o químico, quer dizer, os problemas que basicamente são comuns a acontecer aí é o excesso de aplicação de químico, né? O aumento no custo operacional por conta disso, falhas de cobertura também, uma vez que a gente quer justamente o apelo de chuveiro é ter um bom CV, né, para que o produto seja aplicado de forma homogênea, então quer dizer, a falha da cobertura é indesejado, né. E aí a gente tem alguns artifícios, né, para tentar diminuir o entupimento de bicos, que é um problema muito comum nas aplicações, né. E basicamente a gente tem duas possibilidades, né, os bicos, né, algumas com relação ao bico, e outras com relação ao chuveiro. Com relação ao bico, basicamente são modelos de bicos, né, por exemplo, esse é um bico também bastante conhecido aí pelas pessoas envolvidas nesse segmento da indústria de papel, né, e celulose, que é o conhecido como autolimpante, né. Esse bico ele funciona da seguinte forma, a gente tem aqui duas imagens ilustrativas, né, que mostram esse funcionamento. Então ele basicamente é composto por um defletor aqui na frente, um pistãozinho com uma mola. Então você tem a alimentação aí do chuveiro, né, com a água, por exemplo, e uma vez, enquanto a pressão de alimentação desse chuveiro for maior que a pressão da mola, você está levando esse pistão para ficar em contato com o defletor, e aí forma o jato, que inclusive pode ser jatos com diferentes, existem tabelas, né, onde você vai ter diferentes ângulos e vazões, podendo ser até um jato agulha, né, e aí você, na hora que ocorre o pistão ele encosta no defletor, como eu disse, ele forma o jato, né, e aí o chuveiro está em condição de operação. Uma vez que você identifica possíveis entupimentos em algum ou mais bicos aí, você através de uma válvula no processo, você começa a reduzir a pressão interna. Quando a pressão da alimentação for inferior à pressão da mola, isso tende, a mola vai voltar o pistão para essa região, aumentando a área de passagem. Então, aquele particulado que estaria gerando essa obstrução, ele vai ter passagem livre para
para sair. Então ele funcionaria durante alguns segundos dessa forma, aí você volta a aumentar a pressão do chuveiro, aí ele encosta novamente, voltando em condição de operação. Então, esse, como eu disse, é um chuveiro também bastante utilizado, um bico que é utilizado nos chuveiros, bem comum aí na indústria de papel, né? Uma solução também, às vezes a pessoa quer usar um chuveiro com escova, mas não vai usar o shower jet, que é aquele bico que fica embutido, como eu falei, aqui internamente do chuveiro. Você quer usar um bico padrão V-jet ou padrão flat jet, como a gente vê aqui na imagem. Então existe um artifício de a gente colocar no lugar da chapinha que forma o jato, é um disc filter. Então essa peça vai servir para um ponto onde a escova vai passar através de orifícios que são feitos aqui ao redor dela, e aí você tem um adaptador com uma tomada de rosca em algumas opções de bitolas aí, né, para você roscar o bico que você quer roscar. Então você passa a ter um chuveiro com escova com um bico normal aí de linha da Spray, por exemplo, um V-jet, um flat jet. Também é uma solução bastante utilizada aí na indústria de papel. Diminuir o entupimento, aí quer dizer, dando sequência a isso, nós temos as condições, eu falei anteriormente, dos bicos e as condições do chuveiro também, o que é o caso do chuveiro com escova, né? Quer dizer, o chuveiro escova, ele é esse artifício que eu já expliquei aí nos slides anteriores, através da escova você promove a limpeza. Ou ainda uma outra opção, você tem uma unidade de filtragem, um sistema de filtração, né? Também é um produto que a Spray fornece, né? Então, quer dizer, isso ficaria aí anteriormente na linha de alimentação daquele determinado chuveiro, onde você tem duas linhas de filtros, vamos dizer, uma sendo de stand-by, né? Quer dizer, e aí você tem o fluxo através de manômetros, que você vai identificar uma variação de pressão, um diferencial de pressão. Uma vez identificado esse diferencial de pressão, você, por exemplo, te indica o momento de um possível entupimento de fato desse elemento filtrante que está aqui no filtro. Então você fecha as válvulas pertinentes a essa linha que está em funcionamento, abre as de baixo, aí esse fluxo passaria nessa linha de baixo, deixando a linha de cima pronta para você fazer a desobstrução, trocar esse elemento filtrante, fazer uma limpeza e voltar ele aqui em condição usual. Aí você deixa o fluxo trabalhar nessa linha que estava teoricamente limpa até o momento que você, através do diferencial de pressão, identificar novamente um problema de saturação do elemento filtrante. Aí você volta, quer dizer, fecha a linha inferior e joga para a linha de cima, que é onde você está com o fluido, quer dizer, você já está com o elemento filtrante limpo esperando essa condição. E aí você vai fazendo esse jogo de válvulas para sempre, sem interromper a linha, você ter aí uma alimentação aí melhor, retendo partículas que vão gerar o entupimento no bico, né? E aí agora a gente vai falar, como eu disse, do pichaço, que é localizado lá bem no último ponto ali da seção da mesa formadora, né, da mesa plana, antes do papel seguir para a prensagem. Então aqui eu vou falar nele a seguir, mas ele fica nas extremidades da folha fazendo, através de jato sólido, produz um corte no papel, né? Então a gente tem aí os modelos de bicos que são envolvidos nessa aplicação, né? Então o objetivo do pichaço é justamente gerar esse corte das extremidades, definindo vamos dizer assim, a largura da folha, né? São jatos sólidos que, como eu disse, é onde você tem o máximo impacto, então ele tem essa possibilidade de gerar esse corte. Esses bicos podem ter orifícios simples ou duplos, né, em função aí às vezes, gramatura do papel, condições aí específicas, você pode ter o orifício simples ou duplo. Quando duplo, esse bico é montado de uma leve inclinação, para como se um jato estivesse servindo de repasse aí para o outro, né? Normalmente essas aplicações são de alta pressão, e os bicos, eles basicamente têm essas possibilidades de fornecimento. Você pode ter inicialmente aí
um bico completo, que a gente chama, que é feito que ele é composto, né, vamos dizer, por bico e corpo, né, onde esse corpo já tem aí um certo filtrinho, né, uma telinha para filtragem, como você tem passagens pequenas, né, normalmente nesses orifícios, então é interessante você essa tela. E uma vez que você já tem o conjunto, no momento de desgaste, você tem a possibilidade de trocar só a parte da frente. E aí a gente tem bicos com, né, vamos dizer assim, o corpo em latão, e o inserto, basicamente, você pode ter aço inox, cerâmica e rubi, né? E pode ter o corpo também em aço inox, ou latão, como eu disse. Bastante, acho que interessante comentar sobre esse equipamento que pode ser fornecido pela Spray, que é um equipamento de realinhamento, um equipamento que torna essa aplicação mais automática ou mais precisa, vamos dizer assim. Acho que precisa é a palavra mais correta, porque normalmente esses pichaços eles são montados de uma forma geral num trecho de tubo onde vai ser alimentado aí, né, da linha através de uma mangueira e tal, e isso é montado numa abraçadeira tal. Cada vez que você tem uma necessidade de mexer com isso, quer dizer, a imprecisão que você tem na hora dessa movimentação, você precisa de uma chave, precisa e não consegue ser tão exato nessa movimentação dessa lança, né? Então foi criado esse equipamento onde ele é fixado na coluna da máquina de forma bem rígida, né? E através de manoplas localizadas aqui você consegue movimentos tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Quer dizer, os movimentos através da manopla aqui no eixo horizontal permitem, através de uma escala que existe aqui em cima, um movimento bem preciso para a definição da largura que você quer fazer o corte, por exemplo, né? E os da vertical, o movimento também, através de uma escala localizada aqui no eixo principal, você consegue, de repente, em função da qualidade do corte, você quer melhorar o impacto disso, você consegue aproximar mais o bico da tela e, com isso, ter um corte mais definido, né? Então, é um equipamento totalmente ácido inoxidável, né? Uma coisa bastante interessante para essa aplicação. Aí, dando sequência, a gente vai falar da seção de prensagem, né? Um esquema também da pressão de prensagem. Aqui, quer dizer, do momento que a folha sai da seção de formação, entra nessa seção de prensagem. As aplicações, basicamente, são as mesmas que a gente viu na seção de formação, só que aqui a gente não tem mais a tela, a gente tem, como vocês sabem, o feltro. Então, você tem a primeira prensa, segunda prensa, dependendo da máquina, você tem mais setores de prensagem aqui, né? E aí, mais basicamente, você tem os chuveiros de lubrificação aí, de rolos, de caixa de vácuo, né? É muito comum os chuveiros de lavagem, tanto o de uma lavagem com jato fixo ou até mesmo os oscilantes. Então, basicamente, as aplicações são, como eu disse, são as mesmas. É claro que aqui, diferente da formação, você tem uma preocupação muito maior em retirar a água do processo e não colocar. Então, existe uma tendência dos chuveiros dimensionados para esse setor, né, para trabalhar com o feltro, eles tendem a ter vazões menores, né? Porque aí o objetivo, como eu disse, já é retirar a água do processo. Aí nós temos a seguir a máquina de papel tixo, né? Basicamente aqui também os chuveiros são as mesmas aplicações. Você tem a seção a caixa de entrada, a seção de formação, a seção de prensagem, e o que vai mudar, na verdade, é a partir daqui, que é a seção de secagem. Quer dizer, por você ter uma gramatura bem mais inferior, vamos dizer assim, então você não tem, de repente, um monte de cilindros secadores, né? Na verdade, você passa a ser só o cilindro secador aí. Vou falar a seguir um pouco sobre ele, o Yankee, né? Onde, em função, como eu disse, dessa gramatura, você tem um cilindro de grande dimensão para fazer uma capota de resistências aqui que faz o aquecimento, que ajudam aí na secagem, na extração da umidade do papel, e até para ele seguir aqui para a bobina, né? E aí você tem o chuveiro, conhecido por vocês como o Shilling Shower, né?
pulei um aqui. Então ele, como eu disse, o Xirinxá, ele é aplicado aí embaixo aqui perto da raspa, né? Para fazer uma aplicação de um coaching, né? Um release também conhecido, no secador de Yankee, né? Essa é uma aplicação que vale um comentário, né? Vale algumas explicações, porque ela tem que ser bem homogênea, quer dizer, aqui o apelo aí da cobertura, né, da distribuição, ele é muito importante, né, nessa aplicação. Então aqui a gente tem alguns detalhes desse bico, que é um desenvolvimento da Spray de uma ponta que a gente chama de 5806, que é uma ponta quick, né, quer dizer, ela tem um sistema de giro que você tira sem a utilização de chave, né? Você não precisa de chave. Mas antes disso, tem alguns detalhes. Quer dizer, esses bicos, eles têm imediatamente antes deles, quer dizer, você tem válvulas de plugs, né? Válvulas de esfera pequenas antes de cada bico, para que permita você, através da identificação de um entupimento, porque é outro detalhe importante, esse release, né, esse produto, ele é aplicado em baixa quantidade. Então, os orifícios são normalmente envolvidos aí, são orifícios pequenos. E o release, ele tem sólidos em suspensão, né? E isso acaba juntando com a questão de ter um orifício pequeno e mais esses sólidos, isso teria uma tendência de entupimento muito grande. Então é um artifício muito utilizado no Xirinxar você ter essas válvulas para que você possa chegar em determinados bicos, um ou mais bicos, fazer o fechamento, a remoção rápida, né, através desse sistema Quick, lembrando que o detalhe desse 5806, como eu disse no início, esses braços, esses pinos que foram agregados, porque inicialmente os bicos, de uma forma geral, eles tinham um recartilhado, e isso ao longo do tempo, ele ia ficando ruim de você remover o bico, aí muitas vezes acabava substituindo por bicos sextavados, mas aí você depende, né, com o sextavado externo aqui para você remover, mas aí você depende de uma chave no local, não é muito interessante, e aí foi criado esse modelo de bico com esse pino, então isso dá uma pega muito boa e você deixa de ter esses problemas de retirar o bico aí para limpeza ou substituição, né? Ele tem uma vedação aqui embaixo em Teflon, bem resistente à condição química aí do release, né? E esse chuveiro, ele, como eu disse, ele tem um apelo na cobertura muito grande, quer dizer, é interessante que ele tenha uma homogeneidade nessa aplicação muito boa, para que você não tenha um revestimento, uma cobertura diferente aí do release, né, da aplicação. Então ele tem, no seu projeto, ele tem características, onde a gente, acho que vale lembrar aqui, que a Spray justamente é a divisão Autojet, né, que é a divisão responsável pelo sistema, ela está ali justamente para, numa situação dessa, você ter um chuveiro muito bem dimensionado, quer dizer, é um chuveiro que precisa ter uma velocidade interna do fluido bem controlada para que ele ajude na questão aí da distribuição, quer dizer, se você tiver um chuveiro mal dimensionado com uma velocidade excessiva, você vai gerar uma perda de carga maior, e essa perda de carga, o que vai acontecer? Você vai ter a distribuição aqui do primeiro bico diferente do último bico lá, né, em função dessas perdas. Então, quanto mais for uniforme a distribuição, você ter uma velocidade adequada, um diâmetro correto de tubulação para gerar essa velocidade, você tem um padrão de distribuição muito boa. Então, como eu disse, a engenharia, um chuveiro bem dimensionado é muito importante aí nessa aplicação, né? E aí os programas de manutenção, né? Isso é muito importante comentar, porque trate os seus bicos, né, como componentes do seu processo, bicos e chuveiro, eu diria, né? Crie uma rotina de manutenção. Quer dizer, nos peça ajuda, né, de especialistas, a Spray System aí está aí para isso. Nós temos programas de auditorias, que eu vou falar a seguir a respeito, que fazem aí toda a parte de controle de todos esses chuveiros que a gente comentou e bicos envolvidos, né, com as expensões visuais que requer, né. Eu vou falar, como eu disse aí, na questão
da auditoria a seguir, né? A Spray pode ter serviços, né? Ela fornece serviços onde pode ser testados os bicos após uma utilização, e que inclusive essa auditoria vai servir até para controlar tempo de uso de bico. A gente vai ter planilhas que vão auxiliar nesse controle, né? Então esses bicos podem ser verificados no que se refere se a vazão foi alterada através de um desgaste, por exemplo, né? A determinação dessa velocidade desse desgaste é muito importante para cada uma das diferentes aplicações, e a determinação de quando é necessária uma limpeza, às vezes só do bico e não uma troca, né? Então é muito importante esse acompanhamento, vamos dizer assim. Auditoria em parada programada, né? Isso como eu comentei, é extremamente importante, e é um trabalho que a gente já fez a gente fez já, na verdade, em várias empresas aí, tem dado bons resultados, né? Quer dizer, essa tem como objetivo em dia de parada, né, que é onde você pode ter acesso a esses chuveiros da máquina, a gente, através de uma equipe enviada para esse levantamento de campo, vamos dizer assim, a ideia é posicionar cada um de chuveiro do cliente ao longo da máquina, dando através de uma planilha aqui todas as especificações de cada um desses chuveiros. Chuveiro tal, chuveiro número 2 é o chuveiro de lubrificação. Então aí, nesse dia, é colocado um espaçamento entre os bicos desse chuveiro, a altura de funcionamento desse chuveiro, qual a altura de jato, né? Diâmetro da tubulação, quantos bicos tem nesse chuveiro. Então é mapeado totalmente isso, modelo de bico envolvido, né? Espaçamento entre bicos, para que justamente a gente, através desse mapeamento, a gente gera essa planilha que vai facilitar na comunicação da Spray, né, do fornecedor da Spray, e vamos dizer assim, com o cliente, para justamente você ter esse controle e, como eu disse, ajudar. Quer dizer, você sabe que no chuveiro de lubrificação do rolo tal, você tem ali tantos bicos para fazer uma aquisição de bico, uma substituição, você passa a ter o domínio aí que muitas vezes isso passa despercebido. Quer dizer, você muitas vezes não tem isso muito bem controlado aí, sabendo qual modelo de bico que você usa naquele ponto de aplicação. Isso é fundamental aí, e é uma coisa bastante interessante de ter esse controle. Outra coisa é a questão de esse trabalho vai gerar um relatório, né? No final, onde a gente vai conseguir avaliar, através desse relatório que a gente vai entregar para o nosso cliente, as condições em função de posicionamento do chuveiro, se ele, de repente, fazendo uma alteração de posicionamento, uma aproximação de chuveiro ou um recuo de chuveiro, você ganha um CV, um determinado ganho, né, na cobertura, na uniformidade do chuveiro. Então tudo isso vai para um relatório que vai ajudar a, a, a prever, né, a sugerir informações, né? E vale lembrar que, acompanhado a esse dia de parada, a gente pede para que, quer dizer, um dia antes da parada ou no retorno, que a gente acompanhe esse processo de funcionamento, né, com a máquina em funcionamento, para que a gente possa identificar, vamos dizer assim, o padrão de pulverização. Às vezes o jato está comprometido, está sem o bico, ou está entupido, então com a máquina, porque na parada a gente não iria identificar isso. Então, dessa forma, a gente vai conseguir identificar com a máquina em funcionamento, tirar fotos. A gente tem ferramentas que são levadas nesses dias para fazer essa inspeção visual, vamos dizer assim, né? E fazer parte do nosso relatório. Você tem câmaras até termográficas que podem ajudar
porque como a gente tem a questão da temperatura no momento em que a máquina está operando, né, elevadas temperaturas, você pode, através de fotos que a gente pode tirar, a gente identificar se o chuveiro realmente está com um CV adequado, pelo efeito ali da temperatura, né? Então, aí os programas, né, de manutenção. A linha de conversão, aqui a gente dá para falar brevemente, é que normalmente são utilizadas as pistolas de pulverização ou os chuveiros atomizados, né, que é a região onde aquele papel gerado vai se tornar um produto. Então a gente tem bastante aplicações para essa, para essa parte do processo, né? Então são pistolas que, através de agulhas que possuem internamente, elas fazem a possível desobstrução, né, vamos dizer, de um possível entupimento que você pode ter, além do fechamento instantâneo do jato, evitando gotejamento, né? Aí são as pistolas atomizadoras, pistolas hidráulicas, como essa que é a Pulsajet, por exemplo, é uma pistola que pode trabalhar até 10.000 ciclos por minuto, quer dizer, a gente trabalha com essa frequência para que tenha baixíssimas vazões, né, vamos dizer assim. Aí aqui a ideia ainda falando da parte da conversão, você tem, por exemplo, uma aplicação que vale a pena comentar, são as aplicações de cola na primeira folha do papel, né? Quer dizer, normalmente, antigamente, principalmente, as pessoas usavam bicos de jato sólido, isso jogava muita cola, aí você acaba indesejadamente colando várias folhas, né, que é indesejável isso, os problemas de gotejamento por através desse fluxo ser interrompido apenas por uma solenoide, por exemplo, na linha, então, quer dizer, isso tendia a gotejar depois do fechamento. Então, hoje você utilizando pistolas ou até mesmo esse equipamento aqui, esse sisteminha, né, ele controla essa pulverização muito mais precisa, porque o fechamento está já no momento da saída, não é um jato sólido jogando muito localizado, muita cola, quer dizer, ele é um bico atomizado de um ângulo bem baixo, né, bem agudo, para que quebre apenas em gotas e com isso diminuindo o impacto e não colando indesejadamente várias folhas. Então a gente tem aí bastante coisa, inclusive no próximo slide mostra que, assim como essa aplicação de perfume, né, nos papéis higiênicos, os papéis dessa linha, né, dos tichos, você pode, através desse mesmo equipamento, quer dizer, você não precisa de um tanque pressurizado, quer dizer, você tem uma bomba interna aqui que capta o produto direto da bombona do fornecedor, né, do produto químico, e aí você também, utilizando a pistola, você tem justamente esse benefício de ter uma baixa vazão, né, uma vazão bem controlada, evitando perdas de uma forma geral, né? E aí, meio que finalizando, a gente, quer dizer, tudo isso que foi falado ao longo da apresentação, o objetivo é justamente, quer dizer, são as principais dores que se tem no segmento, as necessidades, né, visando aí sustentabilidade, que seria a redução do consumo de energia, por exemplo, é uma situação, a redução de emissão de particulados, a gente não falou muito disso, mas uma das aplicações aí, como eu disse lá no início, nos primeiros slides, quer dizer, na produção de cavacos, você tem um armazenamento daquele pó, dos cavacos, aquilo pode gerar uma poeira, né? Então você tem aí formas de controlar essa emissão desses particulados, evitando problema de multas, problemas ambientais, menor gasto com tratamento de efluentes, redução de perdas, né? Que é o consumo de matéria-prima, no caso dos chuveiros químicos, no caso das pistolas aí para aplicação de cola, de perfume, redução de desgaste de uma forma geral aí dos chuveiros, né? Ele é importante, visando aí o aumento da eficiência, né? Então tudo isso que foi falado é com esse objetivo, tendo menor gasto de manutenção, redução de perda de produção através das perdas, né? Melhoria da qualidade do produto final, diminuição do reprocessamento do papel, né? Menor gasto com limpeza, aumento da disponibilidade de equipamento. Então isso tudo depende aí dos bicos e chuveiros, vamos dizer assim, né? Então essa foi a ideia aí de fazer um breve
bate-papo e mostrar as principais aplicações aí nesse segmento. Espero ter sido claro aí, a gente tem um tempo meio apertado, mas fica também o convite, a gente tem essa possibilidade de conversar em cada empresa, ir até a empresa e fazer uma apresentação, temos nossos representantes, vendedores aí que podem administrar isso com todo mundo, tá bem? Obrigado pela atenção.